Acabei de ler esses 40 livros de negócios, então posso ir direto ao que interessa e poupar o seu tempo. Eu tenho um problema com a maioria dos livros de negócios. Eles têm ótimos conceitos com os quais qualquer um pode aprender, mas incluem tanto conteúdo de enchimento que leva muito tempo para chegar ao essencial. Então, como empresário milionário, pensei em usar meu conhecimento para ir direto ao assunto. É por isso que, nos últimos 3 meses, assumi a missão de ler todos esses livros e anotar os principais pontos que realmente te tornarão rico. Eu os dividi em 4 categorias. Como começar sem dinheiro, como vender qualquer coisa para qualquer pessoa, como divulgar seu negócio e como administrar seu dinheiro como 1%. Talvez você ache que algumas dessas categorias não sejam do seu interesse, mas acredite, juntas elas poderão fazer de você uma força a ser respeitada no mundo dos negócios. Vamos para a primeira sessão. Como começar sem dinheiro? Deve ser uma das perguntas mais pesquisadas no Google. Vamos nos aprofundar. Primeiro passo: descubra seus pontos fortes. Parece óbvio, no entanto, a sociedade nos condicionou a nos concentrarmos em melhorar nossos pontos fracos, em vez de duplicarmos nossos pontos fortes. Mas a verdade é que você pode ser 10 vezes mais bem-sucedido se concentrar em seguir o caminho de menor resistência. Em outras palavras, aquilo em que você já é bom. O Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 diz que seus pontos fortes se resumem a uma equação simples. Talento vezes investimento é igual a força. Usemos o golfe como exemplo. Eu gosto de jogar no clube local e, embora não seja ruim, estou longe de ser ótimo. Suponha que você pegasse Tiger Woods e eu aos 13 anos e nos desse a mesma quantidade de treinamento. Posso apostar cada hora que ele praticasse equivaleria a cerca de 10 das minhas. Isso ocorre porque seu talento inerente para o esporte é consideravelmente maior, o que lhe dá um multiplicador maior. É por isso que esse livro é tão bom. Ele te ajuda a encontrar seu multiplicador mais potente para que você possa progredir mais do que os outros num período mais curto. Quando você começar a pensar nas fraquezas como uma despesa que precisa minimizar, seu tempo se tornará muito mais eficaz. Você sempre pode encontrar pessoas que possam compensar seus pontos fracos. Como fazer amigos e influenciar pessoas inclui ótimas técnicas de networking que você pode experimentar. Antes de prosseguirmos, pergunte-se a si mesmo: você tem tentado ter sucesso corrigindo seus pontos fracos ou desenvolvendo e dando ênfase aos seus pontos fortes? Segundo passo: tenha uma ideia. Agora que você entende a importância de usar seus pontos fortes, é também importante escolher uma ideia de negócio em que você tenha uma vantagem. Isso porque as empresas que vão à falência têm uma coisa em comum: elas não conseguiram superar a concorrência. De 0 a 1 foi escrito por Peter Thiel, o homem que vendeu o PayPal para o eBay por 1,5 bilhão de dólares. O que é ainda mais impressionante é que a sua equipe original, que recebeu a sua orientação pessoal, acabou fundando empresas como o YouTube e o LinkedIn. Considerando o número de empresas bem-sucedidas que ele influenciou, fica claro que ele domina o segredo de gerar ideias de bilhões de dólares. Ele diz que as ideias de negócio de bilhões de dólares vêm de apostar numa verdade contrária. Essa é a grande verdade sobre como as pessoas vão agir no futuro, da qual não estão cientes ou não querem admitir. Steve Jobs acreditava que não queríamos teclado no celular. Pouquíssimas pessoas concordavam com ele, especialmente porque o BlackBerry era o celular mais popular na época e aquele aparelho era cheio de botões. Aposto que vocês nem se lembram dos Blackberries, mas ele acreditou em sua visão e foi recompensado após lançar o iPhone e mudar o mundo para sempre. Esse não é um caso isolado. A Uber acreditava que nos sentiríamos à vontade para entrar no carro de um estranho, e a Netflix acreditava que gostaríamos de maratonar séries. Se tiver dificuldade em encontrar uma verdade contrária, dê uma lida em Comece pelo Porquê. Assim, você vai começar a pensar da forma certa. Talvez seu objetivo não seja abrir um negócio de bilhões, mas considere as coisas que você acha que podem ser melhoradas com a adoção de uma abordagem diferente. As pessoas provavelmente vão achar que você é louco no começo, mas tudo bem. Nadar contra a correnteza te dá uma enorme vantagem antes mesmo que alguém perceba o que você está fazendo. Com isso, você não precisa se preocupar com a concorrência por muito tempo. Terceiro passo: crie um plano.
Agora que você sabe no que é bom e já tem a sua ideia, você precisa ter muito claro como o seu negócio vai ser estruturado. Caso contrário, você vai ficar correndo feito barata tonta, sem saber onde concentrar sua atenção. O Business Model Generation é um esforço coletivo de 470 empreendedores, professores e CEOs de 45 países que conseguiram sistematizar qualquer modelo de negócio nos 9 blocos essenciais que compõem qualquer negócio. Eles acreditam que muitos planos de negócios estão cheios de texto e que usar recursos visuais pode ser muito mais eficaz. Vamos fazer isso juntos para você ver como é feito. Em vez de te entediar com o exemplo clichê da barraca de limonada, que, sejamos realistas, ninguém vai realmente fazer isso. Vou delinear um plano de negócios que, na minha opinião, pode ser um verdadeiro sucesso agora mesmo. Vamos chamá-lo de criadores de assinaturas do time. Em primeiro lugar, time adora assistir youtubers informativos, mas fica frustrado porque muitos dos conselhos são genéricos e não se aplicam a ele. Então, o time decide que é isso que ele quer mudar. Ele quer criar uma forma de os youtubers interagirem com os espectadores em um nível mais pessoal, criando plataformas de assinaturas para eles. Essa é a proposta de valor de time. Em seguida, time precisa identificar seus clientes. Supondo que cerca de 0,1% dos inscritos no YouTube vão querer aderir à subscrição, ele deve colaborar com youtubers que tenham mais de 1 milhão de inscritos. Essa estratégia vai gerar valor suficiente para justificar seu empreendimento. Agora, time precisa descobrir quais canais ele pode usar para alcançar seus clientes. Ele pode escolher e-mails, mensagens diretas ou até cartas físicas. Você deve estar pensando, se um youtuber tiver mais de 1 milhão de inscritos, será difícil entrar em contato. Mas posso dizer por experiência própria, que se você tiver uma boa proposta de valor, alguém da equipe dele vai ver sua mensagem. Não somos tão inacessíveis quanto você pensa. Criar relacionamento com os clientes é a parte mais difícil. Por isso, talvez time precise começar trabalhando de graça para criar uns estudos de caso e depois oferecer descontos aos primeiros clientes para que o indiquem. Concentre-se menos no que pode ganhar e mais no que pode dar, pois isso forma relacionamentos mais fortes. Se tiver dificuldades, você pode sempre ler, dar e receber. Agora, considere os fluxos de receita. Time poderia optar por cobrar uma porcentagem de receita para gerir as assinaturas, liberando o youtuber para se concentrar na produção de vídeos. Se time recebesse 10% de 10 mil assinaturas, cada uma no valor de $5 por mês, isso seria uma receita mensal de $5 mil. À medida que as assinaturas aumentarem, esse número também vai. Agora, time tem que descobrir o que precisa para que tudo isso aconteça. Isso inclui seus principais recursos, como um site, as principais atividades, como publicidade, e as principais parcerias, que podem incluir trabalhar com um desenvolvedor. Por fim, time precisa calcular seus custos. Se ele puder fazer esse negócio por menos do que espera ganhar, então ele está no caminho certo. Se não puder, essa avaliação vai poupá-lo de decepções no futuro. Isso nos leva ao quarto passo: crie um produto viável mínimo. A dura verdade é que muitos empreendedores se dedicam a trabalhar por meses em um produto, mas não percebem que estão criando algo que ninguém quer comprar. A startup enxuta sugere que, em vez de trabalhar arduamente para criar o produto mais sofisticado, você deve criar algo chamado Produto Viável Mínimo, ou MVP. O melhor de tudo é que isso não precisa custar dinheiro. O fundador do Dropbox fez um vídeo curto mostrando como sua relação de armazenamento de arquivos funcionava e em poucos dias conseguiu aumentar sua lista de espera de 5 mil para 75 mil pessoas. O mais incrível dessa história é que o vídeo era falso. O produto ainda nem existia, mas ele conseguiu usar a lista de espera para convencer os investidores de que era uma boa ideia e então conseguiu transformá-la em realidade. Há tantas formas de criar um MVP gratuito hoje em dia, especialmente com a ajuda da IA. Se quiser um pouco de inspiração, o ChatGPT Millionaire é excelente. Você pode usar seu MVP para atrair investidores, lançar uma campanha no Kickstarter, encontrar um parceiro de negócios ou fazer um bootstrap reinvestindo os lucros no desenvolvimento do seu negócio. Um ponto crucial a lembrar é que, se você começar sem dinheiro e buscar qualquer tipo de financiamento, deverá fornecer provas incontestáveis da demanda do produto. Quinto passo: execute sua visão. Ter um plano, uma ideia e um MVP não é tão precioso assim. Muita gente chega a esse estágio, mas o que realmente importa é a execução.
O mais louco é que a maioria das pessoas tem a capacidade de dobrar ou triplicar sua renda aplicando o que já sabem de forma consistente. O problema é que as pessoas não se esforçam para isso. Um ano em 12 semanas propõe uma nova forma de fazer mais em 12 semanas do que em 12 meses. O livro sugere que devemos dividir o ano em 4 e pensar nesses trimestres como o nosso ano. Pode parecer bobagem, pois continua sendo o mesmo tempo. No entanto, essa forma de pensar te obriga a confrontar seus resultados a cada 3 meses. Não sei quanto a você, mas particularmente quando eu tenho um prazo, trabalho com muito mais afinco. Meus negócios ganham um impulso diferente no escritório quando nos aproximamos do fim do ano. Ao usar essa abordagem, em vez de ter essa motivação uma vez, podemos tê-la 4 vezes por ano. Como diz a lei de Parkinson, o trabalho se expande de modo a preencher o tempo que alocamos a ele. Portanto, aplicando a abordagem de um ano em 12 semanas, podemos alcançar mais e fazer um progresso significativo na criação do negócio desejado. Mas essa abordagem de 12 semanas só funciona se você respeitar seus prazos. Se você é o tipo que luta contra a procrastinação, vale a pena ler Responsabilidade Extrema. Ele está repleto de tática dos Navy SEALs para colocar sua disciplina em forma. Você aguenta a verdade? Você não aguenta a verdade! Uma pequena observação antes de irmos para a próxima sessão. Desculpe pela minha voz. Eu estive muito doente dias antes de gravar o vídeo. Uma das melhores formas de começar um negócio online hoje em dia é transformar suas habilidades, paixões e experiências em cursos online, sites exclusivos para membros, podcasts por assinatura, comunidades vibrantes, treinamento personalizado e muito mais. Esses tipos de negócios são muito econômicos para montar e administrar. Eles também têm a vantagem de serem muito escaláveis. Conheço várias pessoas que estão ganhando milhões com esse modelo de negócios, tudo a partir de seus laptops. Se isso for interessante, o KeyJab é a ferramenta perfeita para você. É a plataforma tudo em um que ajuda a criar negócios online bem-sucedidos, criando uma receita recorrente previsível. Eles também estão patrocinando essa parte do vídeo, mas antes de pular, se você é um empreendedor, acredite, vai querer ouvir isso. A receita recorrente é o grande sonho no mundo dos negócios. Quero dizer, não é à toa que tudo está virando serviço de assinatura hoje em dia. Se você sabe quanto dinheiro está entrando todo mês, isso lhe dá a confiança necessária para expandir seus negócios e, finalmente, contratar pessoas sem se preocupar muito com seu fluxo de caixa. O KeyJab é uma ótima opção, pois não recebe uma parte de sua receita. Tudo é de sua propriedade, controlado por você. Então você fica com 100% do que ganha. Caso você tenha interesse, o KeyJab está oferecendo um teste grátis de 30 dias para abrir seu negócio em keyjab.com/mark. Então acesse keyjab.com/mark e junte-se aos criadores e empreendedores que juntos faturaram mais de 7 bilhões de dólares. Certo, vamos voltar aos livros. Como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Essa sessão não é importante só para os negócios, mas em todos os aspectos da sua vida. Talvez você queira persuadir seu amigo a te ajudar, seu chefe a te ouvir ou até mesmo seus pais a te darem mais dinheiro. A verdade é que todos estamos vendendo de alguma forma, mas alguns de nós têm mais habilidade nisso do que outros. Primeiro passo, defina um enquadramento. Acredite ou não, a maioria das pessoas fracassa antes mesmo de pedir o que quer, porque não preparam o interlocutor antes de tentar persuadi-lo. Persuasão compartilha técnicas que você pode usar para deixar as pessoas mais receptíveis ao seu pedido antes mesmo de que você peça. Nesse livro, tem uma história sobre um consultor que estava tendo dificuldades porque as pessoas ficavam pedindo descontos nos serviços deles. Então ele inventou um truque inteligente. Antes de dizer o preço, ele brincava. Bem, como se percebe, não posso exatamente cobrar 1 milhão por isso. Depois que ele começou a fazer a brincadeira, adivinhe, ninguém mais pediu desconto e ele pôde cobrar 75 mil dólares por sua experiência. Esse pequeno truque é chamado de ancoragem de preços. Tem tudo a ver com a primeira informação, ou a âncora, a qual as pessoas se prendem. Elas se baseiam nisso para comparar todas as opções. Apesar disso, o enquadramento vai muito além do que dizemos. A comunicação não verbal representa 55% de toda a comunicação, e grande parte dela é influenciada pela forma como nós nos vestimos. É por isso que recomendo que você considere alguns dos conselhos deste pequeno livro, Style and the Man. Lembre-se, não tenha pressa para definir o enquadramento antes de pedir o que deseja. Confie em mim. Usar essas estratégias pode virar o jogo a seu favor. Segundo passo, crie relacionamento. A arte da negociação começa com Trump nos conduzindo por uma semana em sua vida. O que mais me chamou a atenção foi o tanto de ligações que ele recebia por dia. Estamos falando de 50 a 100 ligações.
Esse hábito de fazer contatos regulares mantinha Trump na mente das pessoas, de modo que, quando surgia um negócio vantajoso para Trump, ou quando ele tinha algo para vender, era mais fácil fechar o negócio devido às várias conexões cultivadas. Hoje podemos conseguir isso criando uma marca pessoal nas redes sociais. Gary Vee enfatiza isso em seu livro Crushing It. Uma marca pessoal aumenta nossos pontos de contato com as pessoas antes de tentarmos vender qualquer coisa para elas. Isso aumenta a probabilidade de vendas futuras. Lembre-se, as pessoas fazem negócios com pessoas de quem gostam. Terceiro passo: torne-se mais persuasivo. Agora você já definiu o enquadramento e criou o relacionamento. Você precisa ser capaz de persuadir as pessoas a lhe darem o que você quer. Vender é Humano argumenta que a forma mais eficaz de fazer isso é entrar em sintonia com o seu cliente potencial. Sei que isso parece meio incerto, mas o experimento citado no livro faz com que tudo isso comece a se encaixar. 152 alunos foram instruídos a negociar a venda de um posto de gasolina. Eles foram divididos em dois grupos principais, compradores e vendedores. O grupo de compradores foi dividido em 3 subgrupos. O primeiro subgrupo foi instruído a se concentrar na empatia com os vendedores, o segundo nos pensamentos do vendedor e o terceiro em seu próprio papel. O maior número de negócios bem-sucedidos veio do subgrupo que se concentrou em entender os pensamentos do vendedor. Grandes negócios sempre acontecem quando compradores e vendedores estão em sintonia. O livro Pitch Anything defende um ponto. Ao fazer uma proposta, muitas pessoas pensam demais no que querem e não no que os clientes em potencial estão pensando. Elas presumem que o público se importa com os negócios delas tanto quanto elas. Mas a dura verdade é que não. Quarto passo: colabore de forma eficaz. Agora que vocês estão em sintonia, e se pudessem transformar uma negociação de vendas em uma colaboração, em vez de um processo unilateral? Negocie como se sua vida dependesse disso. Sugere que você pode fazer isso com as chamadas perguntas calibradas. Quando vocês sentirem que já se entendem, você pode começar a usar essa técnica, pois ela direciona a atenção da outra pessoa para os seus problemas. Esse tipo de perguntas geralmente começam com o que ou como. E a principal pergunta é: como eu posso fazer isso? Digamos que o seu locador fosse aumentar o aluguel para $1.700 por mês e você não quisesse pagar tudo isso. Você poderia dizer: aparentemente você acha que sua casa está subvalorizada, mas como eu posso pagar $1.700 por mês se só ganho o suficiente para pagar $1.500 por mês? O segredo é dizer isso de uma forma genuína, que não pareça um confronto. A pessoa deve ouvir: eu valorizo sua inteligência, você pode me ajudar a resolver meu problema? Fazer esse tipo de pergunta faz com que a outra pessoa pense de forma criativa ou até mesmo reduza o preço. Não é truque de mágica e nem sempre vai funcionar, mas certamente vale a pena tentar. E aqui vai uma dica rápida: se estiverem usando a tática com você, nunca deixe os problemas de outra pessoa se tornarem seus problemas. Entenda-os, é claro, mas lembre, não é sua função resolvê-los. Ou você pode acabar preso nessa armadilha. Boas perguntas são mesmo um superpoder. É por isso que vale a pena ler Better Small Talk. Quinto passo: feche o negócio. Você nunca deve sair de uma conversa com um comprador em potencial sem um compromisso firme. Senão, todo o trabalho duro será em vão. Objeções: como se tornar um mestre na arte e na ciência de superar um não. Recomenda fazer o comprador em potencial concordar com uma ação específica em uma data fixa. Isso é conhecido como microcomprometimento. Ao tentar obter um compromisso, esteja preparado para possíveis objeções. Por exemplo, se alguém disser: estou ocupado, por que não liga na próxima semana para combinarmos algo? Uma possível resposta poderia ser: minha semana também está bem cheia, mas quero me certificar de dedicar o tempo adequado para a nossa conversa, para garantir que você não perca nada. Podemos agendar a reunião agora? Sexta-feira, às 15h30, funciona para você? Obviamente, você poderia ajustar o horário conforme o melhor para você, mas percebe como essa pergunta torna muito mais fácil para outra pessoa dizer sim, em vez de fazer outra objeção? E claro, um pouco de carisma também ajuda a fechar um negócio. Basta pensar no profissional que mais fecha negócios na série Suits, Harvey Specter. Curiosamente, o ator é completamente diferente de seu papel na série, o que prova que o carisma pode ser fingido até certo ponto. Se tiver interesse em saber mais sobre isso, considere ler O Mito do Carisma. Como divulgar seu negócio? Convenhamos, você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas de que adianta se ninguém sabe sobre ele? O primeiro passo é desenvolver sua proposta única de valor. Você já parou para pensar por que alguns negócios crescem e outros simplesmente
Não, porque as pessoas exaltam um negócio e ignoram o outro. Bem, a Vaca Roxa acredita que o segredo é ser notável. Todo profissional de marketing conhece os 5 P's: produto, praça, preço, pessoas e promoção. No entanto, esse livro apresenta mais um elemento: a Vaca Roxa. Sei que isso pode parecer meio estranho, mas me acompanhe. Imagine que você está dirigindo por uma estrada rural e vê uma vaca marrom pastando. Isso é tão comum que você mal percebe, assim como a enxurrada de marketing e publicidade do dia a dia. Agora, imagine ver uma vaca roxa ao invés. Você pararia o carro, sairia e tiraria uma selfie com ela. É notável e você não pode deixar de falar sobre isso. Imagine se seu negócio fosse essa vaca roxa, fazendo com que as pessoas falassem dele. Então, pense no que torna o seu negócio único. O que você faz melhor do que qualquer outra pessoa? Que valor único você oferece aos seus clientes? Muitas pessoas estão usando o TikTok e o YouTube para se destacar, especialmente os restaurantes, que estão criando pratos exclusivos que eles usam como vacas roxas para atrair clientes. Se você quiser se aprofundar na criação de vídeos, o YouTube Secrets, este aqui, fornece conhecimento para criar conteúdo viral. Segundo passo, colete dados do mundo real. Para ter qualquer esperança na divulgação de um produto ou serviço, precisamos saber o que as pessoas pensam sobre ele. No entanto, é aí que a maioria das pessoas comete o erro de pedir a opinião de pessoas mais próximas. O resultado é que elas só dão incentivo cego e apoio genérico, o que pode ser bom para aumentar seu ego, mas não vai te ajudar a divulgar seu produto. O teste da mãe oferece uma solução para esse problema. O livro ajuda a, em vez de dizer, este é o meu negócio, o que você acha? Perguntar sobre a vida das pessoas no contexto do seu negócio. Sei que parece confuso, mas vou dar um exemplo. Digamos que você esteja abrindo um negócio de cursos online que ensina a tocar piano no conforto da própria casa. E, em vez de perguntar a seus amigos e familiares se eles gostaram da ideia, fale sobre eles. Se eles tocam piano, pergunte sobre os desafios iniciais que enfrentaram, as soluções que buscaram e as frustrações que tiveram com as soluções que encontraram. Se eles não tocam piano, você pode ajustar um pouco as perguntas. É uma maneira muito inteligente de obter dados úteis sobre o seu negócio, pois fica quase impossível para qualquer um, até mesmo sua mãe, lhe dar apoio e incentivos cegos. Você pode usar essas informações para identificar oceanos azuis, que são áreas de mercado com baixa concorrência, mas com demanda muito alta. Terceiro passo, estabeleça a mensagem de sua marca. Apesar de ter uma proposta única de valor e os dados necessários, muitos novos empreendedores lutam para chamar a atenção dos clientes em potencial. As pessoas não gostam que vendam algo para elas e, por isso, é difícil fazer com que alguém ouça por tempo suficiente para que queira comprar de você. Story Brand diz que a solução é usar uma estrutura de história específica em seu marketing, que se destaca e prende a atenção das pessoas. Primeiro, você precisa criar um personagem. Esse personagem não é seu negócio, é seu cliente-alvo. Isso ocorre porque todos se veem como o personagem principal de suas histórias. Você precisa deixar bem claro o que esse personagem quer. Nesse estágio, é melhor se limitar aos desejos universais, como construir riqueza e status, relacionamentos de maior qualidade ou melhorar a saúde. Em seguida, seu personagem deve enfrentar um problema relacionado ao seu produto que ele deseja superar. Por exemplo, se você administra um negócio de ensino de piano, o problema externo que o personagem gostaria de superar é não ser bom o suficiente em tocar piano. A luta interna dele pode ser questionar as próprias habilidades e se ele é bom o suficiente. Aqui você pode apresentar sua empresa como guia para superar esse problema e compartilhar casos de sucesso para estabelecer sua autoridade. Esses dois elementos criam confiança em você e no seu negócio. Você precisa transmitir essa mensagem em vários formatos, mas um dos mais importantes é a escrita. É por isso que vale a pena ler Copywriting Secrets. A principal lição aqui é retratar seus clientes potenciais como heróis em seu marketing. Essa estrutura de narrativa, conhecida como a jornada do herói, é usada frequentemente em séries e filmes. Se você transformar as pessoas nos heróis da sua história, elas vão se sentar e ouvir. Após vender para alguém uma vez, é muito mais fácil vender para essa pessoa de novo com a estratégia certa. É por isso que o quarto passo é maximizar as vendas. É impressionante a quantidade de empresas que estão deixando tanto dinheiro na mesa por não usarem essa técnica. Segredos.com ensina exatamente como construir uma escada de valor e vender produtos e serviços de preço mais alto para os seus clientes atuais. Você já deve ter visto isso na prática em seu dentista e nem se deu conta.
Geralmente, um consultório odontológico começa vendendo um check-up simples. Em seguida, podem oferecer uma limpeza e depois um clareamento dental. Depois disso, uma contenção e antes que você perceba, eles te levaram a subir a escada até o produto mais caro, a cirurgia plástica. Essa abordagem pode ser aplicada a qualquer negócio que você esteja começando. Se os clientes tiverem uma ótima experiência com seus produtos mais baratos, eles provavelmente continuarão subindo a escada. Vale lembrar também que se você não oferecer opções para gastarem mais dinheiro com você, eles podem acabar indo para um de seus concorrentes. O ideal é que você não precise maximizar as vendas pessoalmente. Segredo dos Experts descreve uma forma de usar o modelo perfeito de webinar para maximizar vendas a muitas pessoas de uma só vez, mantendo a sensação de pessoalidade. Mas como garantir que você nunca fique sem clientes para subir sua escada de valor? É aí que entra o quinto passo: aumentar a demanda. Se você seguiu todos os passos até agora, deve ter bastante demanda. Mas em vez de tentar vender para todo mundo, você pode tentar limitar seu produto ou serviço e aumentar o preço. Oversubscribed afirma que todo produto com excesso de demanda tem pessoas que não adquiriram, embora estivessem dispostas a comprá-la. A Rolex dominou essa estratégia melhor do que ninguém. Se você quiser comprar um Rolex, terá que visitar uma loja autorizada, entrar em uma longa fila de espera e aguardar pacientemente. Esse processo pode levar até 4 anos até você ter a chance de comprar um relógio. Algumas pessoas nunca recebem a ligação, pois o Rolex não as considera o cliente certo para sua marca. Isso parece meio snob? Talvez. Mas funciona? Com certeza! Se o seu produto for visto como tendo excesso de demanda, a concorrência será menos preocupante e você terá a flexibilidade de definir os preços como achar melhor. É uma questão de seguir o princípio de não me faça pensar. Você precisa facilitar muito para os clientes a compreensão do seu site e das mensagens. Bem, como administrar seu dinheiro como 1%? Esta sessão é essencial. Você não vai acreditar em quantas pessoas são incríveis em quase tudo, mas têm dificuldades quando se trata de lidar com dinheiro. Esse é um dos principais motivos pelos quais uma em cada 3 pessoas que ganham mais de $100 mil por ano ainda vive de salário em salário. Primeiro passo: monitore suas finanças. O livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, embora não seja voltado especificamente para as finanças empresariais, oferece princípios valiosos para manter o dinheiro sob controle, que também podem ser aplicados às finanças da empresa. Esta é a principal lição para todos os empreendedores. Fiquem atentos às finanças. É tão fácil ficar preso na agitação diária da administração do seu negócio que você perde de vista os números e, de repente, está em uma situação financeira difícil sem sequer perceber. Pense nisso. A preguiça financeira é muito mais sorrateira do que a preguiça física. Não é algo que você tem que confrontar sempre que se olha no espelho. Você pode muito bem ignorar o problema e só entrar em pânico quando for tarde demais. Então, se você acha que perdeu o pé da sua situação financeira, aqui vai uma pequena verificação de realidade. Pergunte a si mesmo: se toda a sua receita parasse de entrar amanhã, você conseguiria manter sua empresa funcionando por pelo menos 3 meses? Se a resposta for não, lamento informar, mas você está financeiramente fora de forma. É hora de ir para a academia financeira. Isso nos leva ao segundo passo: permanecer lucrativo. Você deve achar que ser lucrativo é o mesmo que ser financeiramente estável, mas na verdade são coisas bem diferentes. Muitas empresas viram animais famintos por dinheiro. Isso porque, quando muitos empreendedores ambiciosos realizam vendas, eles injetam a maior parte dessa receita de vendas no crescimento de seus negócios. E adivinha o que acontece? Suas despesas disparam, mas eles acham que não terão problema, pois terão lucros quando o negócio crescer. No entanto, os lucros nunca chegam, porque quando as vendas caem, as despesas permanecem altas, o que faz a empresa perder dinheiro e acabar entrando em colapso. Lucro primeiro incentiva os empreendedores a pensar no lucro de um jeito diferente. O jeito tradicional é: vendas menos despesas é igual a lucro. Mas lucro primeiro diz: em vez disso, você deve inverter a fórmula para vendas menos lucro é igual a despesas. Ao pegar uma parte de cada venda e alocá-la para o lucro, você força sua empresa a se tornar mais eficiente. Esse é o engraçado de ter menos dinheiro para gastar. Você começa a descobrir que pode administrar as coisas com muito menos do que pensava. Terceiro passo: planeje os impostos. Sabia que o contribuinte médio nos Estados Unidos gastará cerca de $524.625, cerca de 1/3 de sua renda vitalícia em vários impostos estaduais e federais? E essa é a média das pessoas. Como empreendedor, você vai pagar muito mais. Muitas pessoas acham que o sistema tributário é maligno e existe só para tomar o dinheiro delas. No entanto, Tax Free Wealth afirma que o IRS escreveu o código tributário de forma a nos poupar dinheiro. É isso mesmo.
O livro afirma que o Código Tributário atual contém mais de 5.800 páginas e só 30 delas tratam como pagar impostos. Isso significa que o IRS dedicou 5.770 páginas, ou 99,5% do código, para nos ajudar a evitar impostos e, assim, aumentar nossa riqueza. É muito semelhante no Reino Unido e em outros países ocidentais, pois eles querem estimular a economia mais do que tirar seu dinheiro. Por isso que vale muito a pena contratar um ótimo contador que possa aproveitar todos os benefícios fiscais a que você tem direito. O quarto passo é jogar seu próprio jogo. Para ser um empreendedor bem-sucedido, você precisa basear suas decisões em dados e não se deixar levar facilmente pelos outros. O Investidor Inteligente é um dos meus livros de investimento favoritos de sempre. Ele discute um cenário que se aplica perfeitamente, tanto a administrar uma empresa quanto a investir em uma. Imagine ter uma pequena empresa que lhe custa $1.000 e você tem um parceiro de negócios chamado Senhor Mercado. Todo dia ele aparece e diz quanto ele acha que vale a sua parte da empresa. Além disso, ele está sempre pronto para comprar sua parte ou vender mais a esse preço. Às vezes, o senhor mercado parece acertar em cheio. Sua avaliação faz sentido com base no que está acontecendo na empresa e no futuro. Mas, em outras ocasiões, o senhor mercado se deixa levar por suas emoções e o preço que ele oferece pode parecer meio absurdo. Se você for um investidor experiente ou um empresário inteligente, vai deixar que o papo diário do senhor mercado influencie sua opinião sobre sua participação de $1.000 no negócio? Bem, não deveria. Na maioria das vezes, é mais inteligente você decidir por si mesmo quanto vale o seu investimento. Lembre-se, muitas pessoas são levadas por suas emoções. Se quiser ter sucesso a longo prazo, é preciso pensar racionalmente em seus negócios e investimentos. O quinto passo é mitigar os riscos. Quando se está nos estágios iniciais do negócio, é preciso assumir grandes riscos e pensar rapidamente. Mas, à medida que o negócio cresce, faz sentido desacelerar e mitigar o máximo possível de riscos desnecessários. Já tive muitos amigos multimilionários que não fizeram isso e acabaram perdendo tudo. Rápido e devagar mostra que seu cérebro tem, na verdade, duas formas de pensar. O primeiro sistema é rápido e intuitivo, e o segundo é lento e analítico. Ouça essa pergunta e responda na sua cabeça o mais rápido possível. Um taco e uma bola custam $1,10 no total. Um taco custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Se você for como a maioria das pessoas, terá respondido que a bola custa 10 centavos, o que está errado. A resposta é, na verdade, 5 centavos. Acontece que seu primeiro sistema de pensamento chegou à resposta rápida. Quando o seu segundo sistema foi ativado, você começou a entender por que 5 centavos era a resposta certa. É fundamental entender isso para que não tire conclusões precipitadas e assuma mais risco do que o necessário em seus negócios. Sobraram 5 livros que não se encaixam perfeitamente nas 4 sessões, mas sem dúvida são ótimos livros para ler se você quiser se aprofundar ainda mais nos negócios. Fique à vontade para tirar uma captura de tela e adicioná-los à sua lista se achar os títulos interessantes.